A música eletrônica batia como um coração artificial, vibrando no peito de Paulo. O ar do salão de festas da cobertura era pesado, uma mistura enjoativa de perfumes importados caríssimos, champanhe francês e o cheiro metálico de ostentação. Paulo, 52 anos de idade, estava parado perto da entrada de serviço, seu uniforme azul marinho de segurança impecavelmente passado. Ele estava ali há 8 meses, e em 8 meses ele tinha visto mais arrogância naquele salão do que em toda a sua vida. E olhe que ele já tinha visto muito. "O que você pensa que está fazendo aqui?" A voz veio arrastada pelo álcool, mas cheia de uma autoridade que não lhe pertencia. Era Ricardo Tavares, o morador da cobertura 32, um homem que media seu valor em metros quadrados e marcas de relógio. "Boa noite, senhor Ricardo. Estou no meu posto, monitorando a entrada de serviço." A voz de Paulo era calma, treinada para apaziguar. Ricardo riu, um som desagradável que cortou a música. Ele se aproximou, o copo de uísque balançando perigosamente na sua mão. Seu posto. Seu posto é na guarita, lá embaixo, no frio. Festas são para convidados, são para pessoas de verdade, não para criadagem. Ele usou a palavra criadagem como se fosse um insulto, cuspindo-a. "Você está contaminando o ambiente com esse seu uniforme." Ele deu um passo à frente e empurrou Paulo no ombro. Não foi um empurrão forte, mas foi o suficiente para desequilibrá-lo. Foi um empurrão de desprezo. "Saia agora, volte para o seu buraco, você está estragando a minha festa." Paulo sentiu o rosto esquentar. A humilhação era pública. Vários outros moradores, parte do clube do uísque de Ricardo, assistiam com sorrisos de escárnio. Ele ajeitou o cap, seus olhos se fixando por um segundo no homem à sua frente. Ricardo não fazia ideia. Ele não podia fazer ideia. Ele não sabia que o nome Paulo Vasconcelos, gravado naquele crachá de plástico barato de segurança noturno, também estava gravado na escritura mestre de cada tijolo daquele edifício. Ele não sabia que Paulo não era apenas o segurança. Ele era o dono de tudo aquilo. E essa festa seria a última de Ricardo naquele prédio. A história de Paulo Vasconcelos não começava com um uniforme de segurança, mas com um império. Paulo era o fundador e presidente da construtora Horizonte, uma das maiores do país. Ele era um homem de números, de projetos, de concreto e aço. Ele entendia de fundações, de balanços financeiros e de logística de construção. Mas ele não entendia de pessoas. Quem entendia de pessoas era Miguel, seu sócio e amigo de infância. Miguel era o coração da Horizonte. Enquanto Paulo erguia as estruturas, Miguel as preenchia com vida. Ele visitava os canteiros de obras, almoçava com os pedreiros, conhecia a família do mestre de obras. Paulo, ele sempre dizia, com aquele sorriso cansado, "Você constrói prédios, mas eu construo lares." Você precisa descer da sua torre de marfim e sentir o cheiro do cimento fresco, conversar com quem vai morar lá e com quem vai cuidar de tudo depois. Paulo sempre respondia que não tinha tempo para isso, que seu trabalho era garantir que a torre não caísse, não fazer amizade com os porteiros. Até que, 9 meses atrás, Miguel morreu. Um infarto fulminante, aos 53 anos. Ele foi encontrado em sua mesa, segurando a planta do Residencial Vértice, o prédio mais novo e luxuoso da construtora. O projeto dos sonhos de Miguel. No funeral, Paulo ficou de pé, desconfortável em seu terno de R$100 mil, enquanto centenas de funcionários choravam. Pedreiros, engenheiros, faxineiras, corretores, todos tinham uma história sobre Miguel. Sobre como Miguel tinha pagado o tratamento médico da filha de um deles, ou como tinha ido pessoalmente à formatura do filho de outro. E Paulo percebeu, com um horror gelado, que ele não conhecia o nome de nenhuma daquelas pessoas. Ele era um estranho em sua própria empresa. A última frase de Miguel ecoava em sua cabeça: "Desça da sua torre, Paulo." Um mês depois, Paulo Vasconcelos, o bilionário, tirou férias. Ele informou ao conselho que precisava de um tempo para lidar com o luto, que faria uma longa viagem. Mas ele não viajou. Ele alugou um apartamento simples de um quarto na rua de trás do Residencial Vértice, o prédio dos sonhos de Miguel. Ele usou documentos antigos, de antes da Horizonte explodir em sucesso, e se candidatou à vaga de segurança noturna na empresa terceirizada que prestava serviços para o seu próprio condomínio. Ele foi contratado.
salário mínimo, mais adicional noturno. Há 8 meses, Paulo vivia uma vida dupla. De dia, ele era um fantasma, resolvendo problemas urgentes da Horizonte por um notebook antigo em seu apartamento alugado. À noite, ele vestia o uniforme azul e se tornava invisível de outra maneira. Ele aprendeu rapidamente como o mundo realmente funcionava ali embaixo. Ele aprendeu que Dona Zilda da limpeza precisava comprar os próprios produtos de limpeza, porque a administradora economizava no contrato. Ele aprendeu que Berto, o porteiro do dia, trabalhava com uma dor crônica nas costas porque a cadeira da guarita estava quebrada há 6 meses e ninguém aprovava a compra de uma nova. E ele aprendeu sobre os moradores. Havia os gentis, como Dona Silvia, a síndica do Bloco B, uma senhora que sempre descia com um café quente para ele nas noites frias. Mas havia o clique, de Ricardo Tavares. O grupo de moradores das coberturas que tratavam o prédio como seu feudo particular e os funcionários como servos. Eles davam festas barulhentas até às 4 da manhã em dias de semana. Eles deixavam seus carros de luxo bloqueando a passagem na garagem. E eles humilhavam. Humilhavam a faxineira que demorava para limpar o elevador. Humilhavam o porteiro que pedia para anunciarem o visitante e humilhavam o segurança que pedia para baixarem o som. Paulo anotava tudo. Cada abuso, cada pedido ignorado, cada palavra cruel. Ele estava ali para entender o legado de Miguel e o que ele estava descobrindo o enojava. Naquela noite de sábado, o clique de Ricardo estava dando sua maior festa do ano. O salão de festas da cobertura estava lotado. Paulo estava de plantão na entrada de serviço, como sempre. A tensão começou por volta das 11 da noite. Lucas, o filho de Ricardo, um adolescente de 16 anos com a mesma arrogância do pai, tentou sair do salão de festas com uma garrafa de uísque Blue Label quase cheia, escondida dentro do casaco. Paulo o parou, com a calva de sempre. Boa noite, senhor Lucas. Desculpe, mas não posso permitir que o senhor saia com bebida alcoólica. É contra as regras do condomínio e o senhor é menor de idade. Os olhos do garoto se encheram de fúria. Você não manda em mim. Você sabe quem é meu pai. Ele paga o seu salário, seu merda. Estou apenas seguindo as regras, senhor. Por favor, retorne com a garrafa para o salão. Pai, pai, o garoto gritou. O segurança está querendo roubar minha bebida. Foi quando Ricardo apareceu. Já estava bêbado, os olhos vermelhos, o rosto inchado. Qual é o problema aqui? O que esse segurança de merda está fazendo? Paulo explicou a situação, calmamente, que o rapaz era menor de idade e estava tentando sair com uma garrafa de uísque cara. A reação de Ricardo foi explosiva. Você está acusando meu filho? Meu filho? Você, um Zé Ninguém, um uniforme vazio, está insinuando que meu filho está fazendo algo errado? Ele se virou para os amigos, que se aglomeravam atrás dele. Vejam isso, que absurdo! O segurança acha que manda alguma coisa aqui. A audácia desses... Ele procurou uma palavra e não achou. Então, ele se virou para Paulo. Escuta aqui, seu ninguém. Quanto você ganha por mês para ficar aí parado feito um poste? 1.800? 2.000? Eu gasto isso em uma garrafa de vinho. Você não tem o direito de falar com meu filho, muito menos de tocá-lo. Senhor Ricardo, eu não toquei nele. Eu apenas apliquei a regra do condomínio. Regra? Ricardo gargalhou. Eu faço as regras aqui. Esse prédio é meu. Agora, peça desculpas ao meu filho por ter o incomodado. Paulo ficou em silêncio. Seu rosto, uma máscara de profissionalismo, mas por dentro uma geleira estava se formando. Eu não vou pedir desculpas por fazer o meu trabalho, senhor. O rosto de Ricardo ficou vermelho escuro. Ah, é? Você não vai? Ele olhou para o copo em sua mão. Em um movimento rápido e deliberado, ele jogou o resto do uísque com gelo nos sapatos de Paulo. Limpe isso, é o seu trabalho. O silêncio caiu sobre o grupo. Até os amigos de Ricardo pareceram chocados por um segundo. A música eletrônica parecia distante. Paulo olhou para os sapatos molhados. Ele respirou fundo. E foi então que Ricardo deu o último passo. Eu não quero mais ver sua cara. Saia daqui. Vá para a guarita. Melhor, ele disse, e foi aí que ele empurrou Paulo. Saia da festa. Você está contaminando o ambiente. Fora! Chame o porteiro, o zelador, chame quem for, mas você saia daqui agora.
Paulo, mantendo o que restava de sua dignidade, se virou sem dizer uma palavra. Ele não olhou para trás. Enquanto caminhava para o elevador de serviço, ele ouviu a explosão de risadas de Ricardo e seus amigos. Ouviu a música voltar a aumentar. Ouviu seu próprio coração batendo, um tambor de guerra surdo em seus ouvidos. Ele desceu até a guarita fria e silenciosa. Berto, o porteiro do dia, estava terminando seu turno duplo porque o porteiro da noite tinha faltado. Berto o viu entrar, o rosto pálido. Seu Paulo, eu ouvi pelo rádio. O que o seu Ricardo fez, isso não é justo. O senhor estava certo. Aquele moleque... Paulo levantou a mão. Está tudo bem, Berto. Está tudo bem. Mas não estava tudo bem. Paulo sentou-se na cadeira quebrada que machucava suas costas. Ele olhou para o monitor que mostrava a festa lá em cima. Ele sentiu a humilhação. Mas não era por ele. Era por Berto, que fazia turno duplo. Era por Dona Zilda, que comprava a própria água sanitária. Era por Miguel, que sonhou com um lar e, em vez disso, Paulo tinha permitido que construíssem um ninho de cobras. A raiva que subiu não era quente e explosiva como a de Ricardo. Era fria, era precisa. Era a raiva de um construtor que vê sua fundação ruir. Ele pegou seu celular pessoal, o smartphone caro que mantinha escondido na mochila. O disfarce acabava hoje. Ele discou o primeiro número. Dr. Matos, boa noite. Aqui é o Paulo. Sim, Vasconcelos. Escute, preciso que você antecipe a reunião. Não a da semana que vem. Para amanhã, às 9 da manhã. Isso mesmo. Reunião de condomínio extraordinária. Pauta, mudança na administração e propriedade. Sim, é isso mesmo. Quero que o comunicado oficial seja enviado por e-mail para todos os moradores nos próximos 30 minutos. Use o servidor de emergência da Horizonte. Excelente. E Dr. Matos, esteja lá, com as escrituras. Ele desligou antes que o advogado pudesse fazer mais perguntas. Ele discou o segundo número. Dona Silvia, boa noite. Aqui é o Paulo, da Segurança. Sim, estou bem, obrigado por perguntar. Escute, houve um incidente grave na festa da cobertura. Não é por isso que estou ligando. Estou ligando para informar que haverá uma reunião extraordinária de condomínio amanhã, às 9 da manhã, no salão de festas. Sim, eu sei que é domingo. É essencial. A senhora receberá o comunicado oficial em alguns minutos. Sim, estarei lá. Ai, Dona Silvia, por favor, como síndica, exija a presença do senhor Ricardo Tavares. Diga a ele que é inadiável. Ele desligou o telefone. Ele olhou para o monitor. A festa continuava. Mas o reinado de Ricardo tinha acabado. Ele só não sabia ainda. Às 9 da manhã de domingo, o salão de festas cheirava a produtos de limpeza e ao álcool derramado da noite anterior. Os moradores estavam lá, a maioria de pijama e roupão, com caras irritadas. Tinham sido acordados pelo comunicado urgente. Ricardo Tavares estava lá, no fundo, parecendo entediado e com ressaca. Que palhaçada é essa, Silvia? Ele gritou. Nos acordar num domingo? É sobre o segurança idiota de ontem à noite? Porque se for, eu exijo que ele seja demitido imediatamente. Dona Silvia, de pé na frente, parecia nervosa. Eu não sei, Ricardo. O comunicado veio de cima, da própria construtora Horizonte. Que seja, Ricardo bufou. Eles trabalham para nós, somos nós. A porta principal do salão se abriu. O barulho das conversas morreu instantaneamente. Entrou o Dr. Matos, o chefe do departamento jurídico da construtora Horizonte, conhecido por sua presença intimidadora e ternos impecáveis. E ao lado dele entrou Paulo Vasconcelos. Mas não era o Paulo Segurança. Ele não usava o uniforme azul amassado. Ele usava um terno de lã fria cinza escuro, perfeitamente cortado. Cabelo penteado para trás, sem o cap. A barba de 3 dias, agora aparada. Ele caminhava com uma autoridade que sugou todo o ar da sala. Os moradores ficaram em silêncio. Alguns não o reconheceram. Outros, como Dona Silvia, levaram a mão à boca. Ricardo Tavares ficou pálido. O que você está fazendo aqui? Ele gaguejou. Segurança não entra em reunião de condomínio. E que roupa é essa? Você roubou? Paulo caminhou calmamente até a frente do salão, parando ao lado de Dona Silvia. Ele pegou o microfone. Sua voz, sem o filtro do profissionalismo submisso, soou brava e poderosa nos alto-falantes. Bom dia a todos.
Ele fez uma pausa, olhando para cada rosto. Meu nome é Paulo, Paulo Vasconcelos. Para a maioria de vocês, nos últimos 8 meses, eu fui o segurança do turno da noite. Eu aceitei esse trabalho para entender melhor o prédio que meu sócio, Miguel, considerava sua obra-prima. Ele se virou e olhou diretamente para Ricardo. O que vocês não sabem é que eu sou o presidente e fundador da construtora Horizonte e, tecnicamente, eu sou o dono deste prédio. O silêncio foi absoluto, quebrado apenas por um murmúrio chocado de Dona Silvia. Dr. Matos deu um passo à frente, abrindo uma pasta de couro. Para esclarecer, disse o advogado, o senhor Vasconcelos é o proprietário majoritário deste edifício. A construtora Horizonte detém 65% das unidades, que estão em nome da empresa e sob a administração direta dele, incluindo, aliás, o salão de festas que o senhor Ricardo usou ontem à noite. O rosto de Ricardo passou de pálido para um verde doentio. Isso é um absurdo! É uma armadilha! Paulo levantou a mão. Não é uma armadilha, Ricardo. É a realidade. Nos últimos 8 meses, eu trabalhei aqui. Eu vi este prédio com os olhos de quem o serve. Eu vi Dona Zilda ter que implorar por material de limpeza. Eu vi Berto trabalhar doente porque a cadeira dele está quebrada. E ontem à noite, sua voz ficou ainda mais fria. Eu vi o senhor. O senhor humilhou um funcionário. O senhor jogou bebida em mim por fazer o meu trabalho. O senhor me expulsou por impedir que seu filho menor de idade cometesse um crime. Ele se virou para os outros moradores. Este prédio foi o sonho do meu melhor amigo. Ele queria um lar, mas alguns de vocês o transformaram em um playground para seus egos. A partir de hoje, Paulo continuou, a administração deste condomínio muda. A empresa terceirizada de segurança e limpeza está sendo demitida. Todos os funcionários, incluindo Berto e Dona Zilda, serão contratados diretamente pela construtora Horizonte, com salários 30% maiores, plano de saúde integral e todos os benefícios. A cadeira do Berto será trocada hoje. O material de limpeza será fornecido pela nossa central. A taxa de condomínio não vai aumentar 1 centavo. A Horizonte vai cobrir a diferença. Ele se virou novamente para Ricardo, que estava encolhido. E quanto ao senhor, Ricardo? O estatuto do condomínio, que eu mesmo ajudei meu sócio a escrever, tem uma cláusula muito clara sobre assédio moral e comportamento antissocial contra funcionários. O senhor, na noite passada, infringiu essa cláusula de maneira grotesca. Dr. Matos entregou um papel a Ricardo. Essa é a primeira notificação, disse o advogado. Junto com ela, a multa condominial máxima permitida por lei, que será debitada da sua conta hoje. Uma segunda infração, Ricardo, uma palavra grosseira, um olhar torto para qualquer funcionário deste prédio, e a construtora, como proprietária majoritária, entrará com uma ação judicial para exigir a sua remoção do condomínio. Eu mesmo cuidarei do caso. Ricardo olhou para o papel, tremendo. Ele tentou falar, mas nenhum som saiu. Ele estava destruído. Não por remorso, mas pela humilhação pública. Ele, o rei, tinha sido destronado pelo segurança. Paulo baixou o microfone. Ele se aproximou de Dona Silvia, que estava chorando baixinho. Dona Silvia, obrigado pelo café naquelas noites frias. A senhora é a única que entendeu o que Miguel queria dizer com comunidade. A senhora gostaria de ser a nova administradora geral contratada pela Horizonte? Ela apenas assentiu, incapaz de falar. Na manhã seguinte, Paulo Vasconcelos estava de pé no canteio de obras de um novo empreendimento. Mas ele não estava com os engenheiros. Ele estava na tenda do café, conversando com os pedreiros, perguntando sobre suas famílias, ouvindo suas queixas. Ele não demitiu Ricardo. Ele o deixou ficar. Porque a justiça, Paulo aprendeu, não era sobre vingança. Era sobre mudança. Era sobre garantir que a humilhação fosse a última. Ricardo viveria em um prédio onde cada funcionário era tratado com mais respeito do que ele. Essa era a verdadeira lição. A morte de Miguel quase destruiu Paulo, mas o disfarce de segurança o salvou. Ele finalmente tinha descido da sua torre. Ele aprendeu que o valor de um homem não está no terno que ele veste, mas no caráter que demonstra, não importa o uniforme. Ele aprendeu que você pode construir o prédio mais alto do mundo, mas se você tratar as pessoas que cuidam dele como se fossem invisíveis, tudo o que você construiu não passa de um monte de concreto vazio e sem alma. A lição é clara:
O crachá não define o homem. O poder não está no cargo, mas no respeito. Trate cada pessoa, da faxineira ao presidente, com a mesma dignidade. Você nunca sabe quem está realmente por trás daquele uniforme. Se essa história de justiça e reviravolta te inspirou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Queremos saber a sua opinião. Você acha que a atitude de Paulo foi correta? Comente aqui embaixo. E no próximo vídeo, a história de Laura, 38 anos, empresária rica. Ela jogou comida quente numa catadora de lixo que mexia na sua lixeira. "Sai daqui, vagabunda!" ela gritou. O que Laura não imaginava é que 10 anos depois, ela ia precisar desesperadamente da ajuda daquela mesma mulher. E aí seria tarde demais.